bem-vindo. Tá bem? Show de bola. Nossa, Casa é sua. hein? Tem outro nível. Eu sou Manuel Victor, sou fundador e CEO da Marvi, que é uma empresa que visa apoiar micro e pequenos empreendedores a organizar as finanças e a contabilidade do negócio. E o nosso lema é simplificar o universo financeiro. E nós estamos aqui na XPmark para ajudar esses empreendedores a organizarem os dados financeiros e tomarem melhores decisões para o negócio. Então, boa tarde, oficialmente, pessoal. Eu sou o Manuel Victor, sou da Marvi, nós somos uma empresa de gestão financeira e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre os impactos do financeiro dentro de uma agência e quais indicadores que a gente pode analisar para tomar algumas decisões em relação, especialmente, à precificação, à lucratividade do negócio. Então, eu trouxe uma dinâmica para a gente fazer junto aqui. O objetivo aqui é apresentar para vocês uma planilha que a gente desenvolveu lá na Marvi, onde a gente tem algumas premissas, que são algumas variáveis sobre o atendimento dos clientes. Então, isso vai dar um pouquinho de trabalho para a gente preencher, mas a ideia é que vocês consigam enxergar os clientes de uma outra forma, por uma outra perspectiva. Porque muitas vezes a gente acaba analisando o cliente pelo que ele paga, que obviamente a gente tem que olhar quanto o cliente paga, mas com poucos parâmetros para poder comparar um com o outro, especialmente quando são de nichos e produtos diferentes. Então, quem é bom, quem é ruim. E mais importante do que isso, quando a gente fala de aquisição, então de uma aquisição ativa, especialmente uma prospecção, vender efetivamente e não ser comprado, qual que é o cliente que eu quero vender? E por que eu quero vender para ele? Então eu trouxe aqui esse desafio para a gente preencher junto aqui, para que talvez vocês consigam sair com algumas respostas de direção para onde levar a agência, para que obviamente vocês possam conversar depois do nosso encontro aqui e ver se isso faz sentido ou não. Se fizer sentido, ótimo. Se não, ficou aqui também uma experiência para a gente olhar por outro ângulo. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Bom, então vamos lá. A primeira parte aqui dessa dinâmica é o preenchimento dessa planilha, onde a gente vai analisar os clientes sobre algumas premissas, tá? Então, na primeira aba, vocês estão ali na primeira aba, número 1, tem algumas premissas que, depois de acompanhar vários donos de agência, eu comecei a perceber, putz, o que faz sentido, o que destrava o crescimento do negócio, sabe? Além, obviamente, do quanto o cliente paga, Porque a gente sempre tenta buscar o maior ticket, Isso é natural. Mas o que permite a empresa, de fato, ir para os próximos patamares? Então, eu coloquei algumas premissas aqui. A primeira delas é a replicabilidade do projeto. A segunda premissa é o interesse na aquisição de clientes semelhantes. A terceira premissa é o envolvimento dos sócios no atendimento. O quarto é o impacto do FII nos custos do cliente. A sexta premissa é o nível de esforço no atendimento. A quinta ali, impacto da entrega na geração de demanda. O sexto aqui, de fato, é o nível de esforço no atendimento, então vocês avaliarem, sem a gente entrar no mérito de apontamento de hora, gestão de task, porque eu sei que dá para olhar por esse aspecto também. O NPS é quão satisfeito o cliente está com o serviço de vocês. O oitavo é o nível de consciência do cliente sobre marketing. E o último aqui é se ele é tóxico para o time. Essa matriz aqui a gente vai analisar os clientes de vocês sobre essas 9 premissas, tá? A gente vai passar, por isso que vai demorar um pouquinho, mas a ideia é que vão preenchendo ali, a gente vai coluna por coluna, então até para poder comparar cliente 1, 2, 3, daí vocês vão preenchendo. Show! Então a gente validou agora as premissas, certo? E agora a gente vai de fato para o preenchimento, que é a segunda aba da planilha. Então, basicamente, cada linha é um cliente, certo? E cada coluna é uma das variáveis. Então, a minha sugestão é que a gente vá coluna por coluna, ou seja, pega a primeira, que na verdade aqui é a coluna E, tá? A coluna C e a coluna D, que é segmento e FII mensal, a gente pode preencher depois, porque eu não tinha essas informações também. Mas aqui na coluna E, no caso, que é o interesse na aquisição de clientes semelhantes. Então, vamos lá. Tem o cliente 1 ali, certo? Aí a ideia é o quê? Quão interessante é para a agência hoje adquirir clientes semelhantes ao cliente 1, cliente 2, cliente 3, assim sucessivamente. Podem ir preenchendo ali. A matriz vai de muito alto a muito baixo, então vocês podem ir selecionando. Na verdade, agora essa parte está com vocês de ir preenchendo, tá? Bom, galera, agora dado esse trabalhinho aqui, de preencher todas essas colunas,
O objetivo agora é a gente ordenar, na primeira coluna, na A, vocês perceberam ali que foi gerando uma pontuação para os clientes, certo? Então o que eu vou fazer agora? Fazer a mágica acontecer para ver se faz sentido o que a gente está falando. Eu vou reordenar, dizer a A ou do maior para o menor. Ou seja, essa seria uma curva de health score, da saúde desse cliente dentro da agência. Então, eu gostaria que vocês corressem o olho. Vocês podem até clicar ali no número 3, no output do gráfico, que ele vai gerar dá para ver em formato de gráfico, mas até talvez vai ficar um pouco mais fácil. Nossa. Então, faz sentido para vocês? Dêem uma analisada nesses números aí. A pergunta que eu faço para vocês é, analisando agora os clientes pela pontuação, vocês encontram características em comum, principalmente dos melhores e dos piores? Vamos olhar assim os extremos, né? De olhar e falar assim, cara, isso aqui realmente parece não fazer sentido, e esses que estão mais para cima, se a gente fosse escolher novos clientes, parece ser um caminho um pouco mais claro. Faz sentido isso para vocês? Faz total. Então a provocação que eu quis trazer aqui para vocês é analisar a carteira de clientes de uma forma não tão óbvia, dando aquele zoom out, sabe? Olhando de cima, vendo as notas, as cores ali, vermelho, verde, para quando vocês, de fato, sentarem para conversar sobre a estratégia do negócio, para onde a gente vai, né? Então, para quem que a gente quer vender? A gente começou falando sobre indicação, e esse é um dos problemas da indicação, por não controlar o perfil do cliente que está entrando. Então, a gente vê, dá para atender, já fizemos algo parecido, né? A gente vai abraçar o problema do cliente junto e vamos tocar aqui. Mas isso daí cai no meio do dia a dia aqui e acaba demandando um monte, enfim. Então a ideia de fato de ter produtização e ter um comercial ativo, que é o que vocês vão conversar também na sequência dos próximos episódios, é justamente isso, né? Para quem que eu quero vender? Qual que é o segmento? Qual que é o produto? O que que eu vou fazer para esse cara? Eu já tenho algum cliente aqui dentro que é bom, que eu pego parte do que eu faço e replico para um novo cliente, reduzindo a curva, né, de até mesmo de aprendizado para atender esse cliente novo que está entrando. Então essa foi a proposta dessa matriz, então ela vai ficar disponível para vocês, o arquivo também. Legal. E eu convido vocês a fazer isso com uma certa frequência, né? Então, se a gente está fazendo isso aqui hoje, então, pô, que tal fazer isso trimestralmente, né? Então, vai estar parcialmente preenchida, né? Então, vocês vão dar uma revisada se aquilo se mantém, tira os clientes que saíram, bota os clientes que entraram e refaçam esse exercício para vocês poderem, uma vez a cada 3 meses, vocês sentem e dão uma analisada na carteira. Faz sentido? Faz sentido, vamos deixar essa carteira toda verde. Na verdade tem um porém, tá? Tem uma pegadinha aqui. Nunca vai estar toda verde, porque sempre vão ter os melhores e os piores. Mas a grande graça é vocês poderem olhar para a matriz e falar assim, o nosso nível de perfil de cliente está melhorando. Temos menos clientes tóxicos, menos clientes problemáticos e cada vez clientes melhores, né? Enfim, então essa é mais a lógica de estamos indo pelo caminho certo ou precisamos mudar de direção. E para a gente finalizar, eu quero convidar vocês a gente colocar agora no quadro os números, então cada cliente tem um número, e basicamente eu vou explicar para vocês bem rapidamente essa matriz, e aí a gente encerra a nossa dinâmica de hoje, pode ser? Pode ser. Bora lá então. Bora. Galera, reta final agora da dinâmica, o que a gente vai fazer? Então a gente tem essa matriz, né, que a gente trouxe aqui para vocês, que ela é conhecida como matriz BCG. Basicamente, a gente tem, de um lado, na parte superior, a gente tem a participação nos lucros da empresa. Então, como a gente não vai analisar a margem de contribuição de cliente por cliente, é de fato com base nisso que a gente acabou de preencher, que a percepção que vocês têm que esse cliente deixa mais resultado frente ao esforço do atendimento. E na outra parte da matriz, a gente tem a necessidade de investimento. Ou seja, é um cliente que ele precisa investir mais no sentido de melhorar o produto para ele, que ficar criando condições o tempo todo para ele ter performance aqui dentro, tá? Então, essa primeira parte da dinâmica, ela dá, obviamente, a gente analisa cliente por cliente e traz um pouco mais de lucidez para a gente fazer isso aqui mais rápido, né? Então, a gente poderia fazer somente ela, mas como a gente já antecipou, vai ser mais fácil de fazer. Então, basicamente, nessa primeira parte do quadrante, a gente tem os clientes que são estrela, que são os clientes que deixam boa margem para vocês, mas que ainda precisa de investimento para lapidar as entregas. Então, putz, esse aqui ainda preciso melhorar um pouquinho, o produto não está bem azeitado, eu preciso sempre estar criando algum tipo de condição. Na parte de baixo, a gente tem os clientes com alta margem e que não precisam de grandes investimentos e melhorias no atendimento. Então, aquele cliente que roda liso, que tem um FII bacana, tá tudo certo. Na parte de cima aqui, a gente tem os clientes com baixa margem, certo? E que ainda precisam de investimentos para lapidar as entregas, que a gente é o ponto de interrogação. Então, qual que é o objetivo? Levar eles para o quadrante da esquerda. Ou ele se torna estrela, ou seja, eu aumento a margem e eu ainda continuo trabalhando para melhorar a entrega para ele,
ou eu levo ele lá para o desejado, que é a vaca leiteira, que obviamente alguns poucos clientes acabam se posicionando ali, porque a gente sabe que trabalhar dá trabalho, né? Não tem almoço grátis, né? Então, assim, ali a gente acaba tendo alguns poucos clientes. E o abacaxi, que daí de fato é aquele que a gente não quer mais manter no negócio. Então, a ideia desse quadrante é que a gente consiga ver, aqui eu tenho um ajuste de FII para fazer, certo? Então, pô, esse cara aqui, ele deixa pouca margem, mas eu consigo melhorar o produto para ele, só que eu tenho que cobrar mais. Então, eu tenho que botar ali. Ah, esse cara aqui eu já cobro bem e ele roda liso. Lá em cima eu tenho o cara que eu cobro bem e dá bastante trabalho. E esse aqui eu cobro mal e dá trabalho. Ou seja, esse cara aqui é o candidato a ser promovido ao mercado, né? Então, é aquele que de vez em quando a gente também tem que fazer isso para dar uma higienizada na base e principalmente liberar o tempo da equipe para atender um cliente que faça valer a pena o esforço, né? Então aqui a gente tem os cards, né, com os clientes e a ideia é que a gente vá posicionando agora nos quadrantes. Então, fiquem à vontade e mandem ver aí. É isso aí, eu acho que é ou aqui ou aqui, né? Eu acho que é a estrela, tá? Estrela. Diz aqui. Esse daí eu acho que é... Esse aqui também, aqui, né? Fechou? Então, já encaixamos os clientes aí na nossa matriz, nosso quadrante. E o que vocês acharam? Faz sentido essa disposição aí? Faz sentido, só precisa melhorar, né? Faz sentido e o mais interessante disso tudo é que quando a gente observa é muito diferente do que o que a gente acha quando a gente bota no papel e quando a gente analisa. Então abriu já muito a cabeça, sabe? Para a gente concluir aqui, a gente tem bastante cliente naquele quadrante ali, né, que é o ponto de interrogação. Então, com baixa margem, que ainda precisa de investimento. Então, a gente sempre tem um objetivo do que fazer com cada um desses clientes, certo? Com cada quadrante. Então, a ideia é trazer esses clientes que estão ali nesse quadrante para a esquerda, para que a gente tenha ali eles como vaca leiteira ou como estrela, certo? Então, a matriz também vai ficar disponível para vocês e ela é um complemento da primeira parte que a gente fez aqui. Então, convido vocês a fazer isso aqui trimestralmente e também voltar na matriz, vai ficar o arquivo disponível, beleza? Bom, eu achei muito interessante a aplicação dessa dinâmica aqui dentro da agência e é muito engraçado perceber como os empresários no dia a dia, eles acabam ficando imersos ali nas atividades, no atendimento aos seus clientes e acabam não conseguindo olhar em perspectiva, dar esse zoom out e tentar entender a operação de forma mais estratégica. Então, foi muito bacana perceber como realmente é válido esse tipo de dinâmica dentro das agências e perceber também o engajamento deles e essa aceitação, digamos assim, por entender quais são os melhores e os piores clientes. Eles foram muito legais entre si também em relação à conversação, essa troca foi muito válida. Então, acredito que a dinâmica vai ajudar muito a agência a tomar melhores decisões para o futuro. Caramba, que bacana essa atividade, essa dinâmica promovida pela Marvi. Ela trouxe para a gente muito mais clareza para identificar o nosso ICP, o popular cliente ideal. Com isso, com essa metodologia BCG e a planilha que ela compartilhou e que está disponível para download aqui para você, você tem condições de entender muito melhor este indivíduo, esta persona. E com isso, criar estratégias específicas para atingir cada vez mais este cliente ideal. Porque este é o grande barato. Quanto mais deste cliente ideal você tiver, maiores serão as suas chances de lucro, maior retenção de cliente e muito menos dor de cabeça. Eu queria apresentar para vocês o protocolo roxo. O que acontece? O organograma linear de responsabilidade, ele existe, ou ele vai passar a existir dentro da XP-Mark com a finalidade de dar Responsabilidade. Quem tem hoje talvez mais são os líderes. Todo mundo tem, a gente sabe, mas alguns com comprometimentos a mais, outros um pouco a menos. Mas eu preciso deixar isso claro baseado nas atividades. Eu defino as atividades, classifico o nível de participação dele e aplico o protocolo roxo. Se todo mundo sabe o que é sucesso, o que acontece?
Cada um entrega até mais do que... Entrega até mais, entrega o que precisa. Se ele entregar só o que precisa, já está incrível. Tá? Porque ele tem clareza do que ele precisa Ele tem clareza do que ele precisa fazer. Então, se eu tenho um escopo enxuto, escopo super definido, escopo super alinhado, que eu construo ele na palma da minha mão, que pouca gente faz isso. A gente vai entender um pouco mais dessa construção de escopo. Se eu faço essa parada e defino no protocolo roxo quais são os sucessos, eu elenquei 5. Mas pode ser 7. Não muito mais do que isso. Quais são os sucessos do plano 2? Top. Agora o negócio clareou. Tem alguma pergunta para fazer disso? Não, disso não. Não, acho que vem bem dentro do que a gente estava conversando. Então tá, tem uma pergunta que vocês deveriam ter feito e vocês não fizeram. Qual é? Que ela é bem importante. Rodrigo, eu posso fazer um protocolo roxo personalizado? Pode. Só que atente-se ao seguinte. Quanto mais personalização, mais camada de busca de coisa a gente vai ter que ter. Faz sentido. Entendi. Eu imaginei que isso aqui fosse feito um para cada cliente. Tipo, cada cliente teria a sua definição de Não. sucesso dentro do Não, pacote. Os nossos pacotes, volto a dizer, a gente pode ter o protocolo roxo geral e pode ter o do cliente junto, não tem problema. O cantinho que é uns 20%. Então a gente vai. Só que a gente vai definir no sucesso nosso o que a gente tem nos principais. Os 2 itens lá. Alinhamento expectativo. Resultado e diferenciação. O que eu tenho que fazer para entregar resultado? Isso é sucesso. O que eu tenho que fazer no pacote 2 para entregar resultado? E deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui também vai funcionar, por exemplo, assim, se eu vou no cliente, pego as dores dele, eu posso pegar as dores dele e bater isso? Cara, é isso. Porque é isso, a dor do cliente Quebra-cabeça tá nessa parada. Porque eu pego a dor dele e a intensidade da dor dele, eu vou entender em que momento destes planos que a gente tem, o meu sucesso está mais preparado para entregar. E aí, de novo, eu não me moldo para o cliente. É ele que eu vou encaixar ele dentro de alguns dos meus serviços. Que legal essa sacada que o João trouxe para a gente. O protocolo roxo ele tem a capacidade de, através da dor do cliente, eu entender e encaixar em qual dos meus pacotes de serviço eu consigo atender a demanda dele. Ou seja, é a dor do cliente versus a minha proposição de valor e de resultado que eu faço esse match acontecer. E com isso, as nossas chances de sucesso aumentam em muito. O que só, porque tem um ponto de interrogação muito grande na minha mente, eu quero entender, porque aqui a gente trouxe nesse organograma de responsabilidades o Mimica do meu lado como CEO, né? Mas eu sei que vem muitas dúvidas dele para cá quanto a isso aqui, a exceções, porque hoje não é pensado dessa forma. Então, se for para estar aqui como CEO e, enfim, como algumas partes tem que ter, tipo, cabeça de CEO, né? E não de videomaker. Na realidade, eu acho que tudo está interligado. Só que eu quero entender porque uma coisa acaba sempre, tudo aqui acaba uma coisa ligando a outra, né? Sim, mas aqui o que acontece? O vídeo está dentro do marketing, todos os nossos pacotes mensais têm vídeo. Então tu tem que dançar a nossa dança. Mas hoje eu danço a nossa dança. Não E por danço. que eu não danço? Por que tu não dança? Não, mas tem que ter um porquê. Bom, tu quer me explicar o porquê? Porque eu acho que, tipo assim, juntos, sempre até hoje, a gente definiu juntos para onde a gente quer ir. Não, Por mais... não tô falando disso. Tô falando de tu fez uma venda, daí? Como é que funciona? Como assim? Como é que funciona quando tu faz uma venda? Eu vou lá, entendo a necessidade do Tá, cliente. tu já fechou. Trouxe pra... Chegou aqui na porta, o que acontece? Fechei a venda? É. Depois que fechei a venda, tem parte contratual, tem... Não, tu já chegou, já fechou o contrato. Tu entrou Ele aqui na assinou? porta, já assinou. E tu chegou aqui, pessoal, contratinho. Aqui. Na realidade, eu vou até a parte de que eu fecho o negócio e passo para a Bel. Entendeu? Eu faço o negócio e passo para a Bel, fecho um negócio. Fechei com um cliente meu. Então, não tô entendendo mais. Aí eu Então falo quem assim, abre os jobs é Bel, tu? fechei... Não, como é que funciona? Normalmente, quem tem que montar as propostas sou eu. O que às vezes acontece muito,
a Mimica fechar de boca, abrir um áudio ou querer passar pelo WhatsApp, e aí a gente sempre tenta fazer quando é comigo, eu tento trazer o cliente para uma reunião, tentar dar uma qualificada e entender um pouco ali, para depois montar uma proposta, entendeu? Mas eu também faço isso. Eu vou na reunião com o cliente, entendo o que ele quer e monto uma proposta para ele. Só que eu não monto a proposta, né? Eu passo, a gente conversa e aí tu monta a proposta e me envia para eu enviar para o cliente. Até porque... Tu não sabe fazer a proposta? Não que eu não sei, eu sei fazer, mas é que a gente troca muita ideia de precificação, entendeu? A gente não tem um preço estabelecido. Por exemplo, Tu acha isso certo? Eu acho... Não, É que no vídeo talvez não seja Não tão sei. fácil de empacotar, né? Talvez o vídeo seja diferente, né? É porque cada trabalho tem uma Certo. dificuldade, entendeu? Certo. Eu acho que, mas eu acho que hoje isso tá em tudo aqui, entendeu? Tipo, e não é bom. Porque há muita exceção, por mais que hoje, se a gente pega um operandi nosso, lá tem o valor do VT de 60, o VT de 30, mas não é respeitado, entendeu? Parece que a precificação é feita assim, ó. Hoje o vento tá pra cá. Eu acho que precisa seguir um pouco os processos, né? E não já vir, às vezes, com coisa pronta. É bom que, às vezes, eu acho que a atitude é positiva em querer resolver, só que no fim o saldo é negativo pra gente. E aí seria melhor se fosse seguido, mas não é falta de falar, né? Mas... Esse não é um primeiro passo. Não é o primeiro papo. Mas eu ainda não estou entendendo muito bem, tá meio vaga as informações. Pô, mas então vamos ser claros, né? Vamos, Eu acho que ele está querendo ser claro. Exatamente. Por que ele está querendo ser claro e tu não está querendo ser Acho que claro? o que a gente está aqui é para realmente melhorar a Tu empresa. está sendo bem clara? Acho que eu tô sendo bem clara. Mas e qual é a diferença da... O João que está no meio. João, me explica então. Me explica. Não quero que tu aponte o dedo para ninguém. Eu quero que tu me explique o que está rolando aqui. Tá rolando aqui. Sabe quando você tá na casa do seu amigo e a mãe começa a brigar com ele? Então, deixa eu assim, forte, tá? Não, olha só. O que acontece é o seguinte. Eu acredito que... Apontando, o Mimica é uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci na minha vida. Começa assim, depois vem o mas. Morde e depois assopra. Mas, Não, sério. Ele precisa dar esse passo. Ele precisa se organizar, ele precisa ter os padrões, ele precisa estar de fato dentro da Exp. E é isso que às vezes pesa. Por exemplo, você não vê seus jobs no operandi. Não, nem tem um job no operandi. Por exemplo, em alguma vez tu abriu o Trello com os processos? Trello? Já ouviu? Operandi? Não, tá. Não. No Trello, os Processos foram montados. É que na realidade os processos a gente montou, a Isabel montou eles, mas a gente veio sempre de uma coisa que não tinha processo. Foi acontecendo até ter o processo. E hoje eu fujo bastante desse processo. E eu acho que cada vez mais eu tenho que me organizar de fato e entrar dentro desse processo. Talvez a gente esteja caminhando mais para uma possível dissolução de sociedade do que uma resolução de algo para tirar o melhor de ti. E não estou dizendo que é isso. Talvez nem isso resolva o teu caso. Mas mesmo assim, eu não posso deixar de falar isso. Não posso deixar de trazer para vocês à mesa que será que a gente não tem que ter um protocolo roxo by Mimica? Eu acho que também depende Agora não muito... dá para ter um cabo de guerra. Você se adapta a mim? Não, eu não vou me adaptar a ti. Claro, Aí, acho que é um equilíbrio disso tudo, né? E eu sempre estou disposto a melhorar. Eu acho que todo mundo tem que estar disposto a melhorar para que isso flua da melhor parte, sabe? E por isso que eu estou aqui. É que do lado de cá não tem o que fazer. Do lado de cá consegue seguir um cronograma, um protocolo, entendeu? Do lado de cá a gente não consegue. Mas eu acho que são dois elementos muito importantes, né? O qual? De cada um de um lado, cada um puxar de uma conta. Porque se tu for analisar, até então, nesses últimos 4 anos de agência, sempre eu fui, tipo, muito venda, tá ligado? Muito venda, assim, tipo, mais de 80% do faturamento de venda vinha através. Aí eu parei de vender um pouco, me adentrei no processo de novo, não sei. Mas esse número de 80%, tu fez o cálculo? Se tu for analisar desde o início, né, porque no começo, meio que eu era mais a parte de vendas, ficava mais no processo da equipe. Aí eu acho que a partir do ano passado que tu começou de fato vender mais CRM, e eu pelo menos vejo do ano passado para cá tu querendo pegar muito mais essa questão de vendas.
Eu entendo mais como um SDR, não como um vendas, porque na real ele atraía o cliente, mas quem tinha que montar a proposta e apresentar junto era eu, né? Essas outras propostas. Exatamente, mas se tu não cria o primeiro desejo no cliente positivo, ele não quer nem proposta. Sei lá, só queria sentir um pouco de valorização nesse processo, sabe? Claro, mas eu acho que a gente deve e estou disposto a isso. Cara, o Mimica não segue diretrizes, mano. Só falta ele dizer que é operacional demais. E até porque também eu tenho outros afazeres, né? Eu tô dentro do processo full também, tipo, filmando. Tipo, às vezes eu tô aqui, como tem dia que eu tô o dia inteiro fora, atrás da câmera filmando, como todas as equipes. Então eu sou muito processual ainda. Muito. Essa é uma coisa que a gente precisa adentrar ou não? Tu não tem interesse em resolver isso? Tipo, o quê? Ser operacional demais. Cara, eu tô aberto a gente fazer o que é melhor. Isso é uma coisa que... Eu vejo que minha visão de fora, que foi até um debate nosso recente, foi que ele fica feliz de também estar fazendo, entendeu? De estar no processo. Porque é um negócio que ele gosta. Só que eu acho que tem que ser, tipo, decisões têm que ser tomadas, entendeu? Tá tudo bem, eu acho. Então, se Mas a gente aí definir um organograma linear de responsabilidade, eu consigo de colocar responsabilidades para ele. Me dando clareza do que eu tenho que seguir, eu vou empenhar para seguir isso aí. Claro. Total. Por que ela que faz a proposta e não tu? Por que tu não fala com o cliente, vai lá? Porque é tu que precifica, é tu que dá o preço? É que na realidade... Hoje eu tenho medo de deixar na mão dele real, oficial, porque eu acho que... Tá, mas se ele dá um preço, não, tem coisas tu não vai ter que cumprir? Não, mas isso tem. Ou tu bate no pé às tem, vezes? tem que ser... Se a gente tiver um preço e bater o pé e for aquilo, cara, é de boa, só que hoje já não é assim, entendeu? Não, eu não tô entendendo. Vamos supor lá tu tem os teus pacotes. Ele vende por muito mais barato? Ele vende mais barato que às Mais vezes? barato. Depende. Não bota mais coisa. Porra, mas daí, mano, aí é inimigo na trincheira, mano. Mas de como verdade. assim eu vendo? Na realidade não, eu entendo o trabalho em si. Não, Mimica, mas tem o preço ali, a gente não pode mexer no preço, mas aí como é que eu vou cobrar do cara uma facada daquilo ali, que ao analisar não é tão difícil de ser feito, e do mesmo cara que é difícil eu vou cobrar o mesmo preço? Tudo cara Entendeu? difícil, tu vai cobrar outro preço. Mas Isso. o cara... Mano, um preço mínimo tem que ter. Ele não pode mexer nisso. Isso, mas isso a gente tem um preço mínimo. Por não, isso que às tu tá vezes eu mexendo troco... no preço mínimo. Não, a gente não tem algo regrado. Entendeu? A gente tem ali um VT de 60 segundos, mas dentro disso tem muita variação de preço. Então a gente não tem uma regra tipo... Hoje tem sim, lá dentro do Operandi. Isso, mas um VT, é óbvio que tem, mas um VT de 60 segundos ele vai variar preço. Tá, esquece de ter Entendeu? que viajar pra Curitiba. Um VT de 60 segundos em Brusque. Varia de preço? Varia pra gente, sim. Como tu também tem coisas que tu fecha bem menor do que o preço que a gente tem de orçamento. Para às vezes amigo e tal. Eu faço isso, mas tu também faz isso. Acho que os dois também fazem um pouco. Depende da empatia com quem que tu estás falando. Às vezes a gente faz isso. Até teve um branding agora que a gente fechou, que tu desceu, tipo, acho que mais de R$1.000 do valor oficial do branding. Mas a gente fechou porque a gente estava num momento que a gente precisava e tudo mais, e isso acontece das duas partes. Eu acho que além da clareza, a gente tem uma outra palavra que é exceção. Mano, o que é exceção é exceção. Isso. Mas como também... Mas não pode ser regra, mano. Não pode ser regra, Isa. Não pode ser regra dar desconto, mano. É a casa da mãe Joana. Eu acho que foi pego um negócio bem recente, que foi até para um amigo nosso em comum que a gente fez, mas eu acho que isso não pode ser colocado nesse momento como uma regra minha sempre, sabe? Acho que não. Acho que foi pego um ponto só e colocado, mas eu não acredito que seja isso. Mas como assim um ponto? Não, mas me diz que nesse tempo de trajetória, quantas vezes a gente não fez um preço melhor para se adaptar, porque a nossa empresa, enfim, tem metas e objetivos. Várias vezes a gente já fez tanto junto, quanto só eu sozinho, já fiz preços melhores e tudo mais. Mas se isso é uma coisa que não é positivo para a empresa, para onde a gente de fato quer chegar, talvez para uma meta de caixa mensal seja positivo, mas para o nosso norte oficial, talvez a gente tenha que abrir mão disso. Então agora, para a gente subir para um próximo nível, a gente vai precisar desapegar, tirar o que nos prendia e ir para um novo nível, aprender mais, mudar algumas atitudes, porque nem todas as atitudes nossas são certas. Então, eu acho que a gente tem que estar com humildade no coração e com vontade
porque vai ter que mudar, vai ter que ter evolução e tenho certeza que a gente vai conseguir. A gente já superou tantos desafios. Eu estou torcendo muito para que o Mimica consiga se comprometer e entregar tudo aquilo que ele está se propondo. Eu tenho a certeza absoluta que se ele conseguir, a Exp vai sair ganhando demais. É muito benefício, o cara é um monstro. E se ele focar essa energia em cumprir essas atividades que a gente está propondo, caramba, todo mundo vai sair ganhando. Quanto que é a tua hora de trabalho aqui? Quando eu comecei a agência, eu fiz esse exercício, era R$30, eu acho que... Ah, mas há 5 anos atrás. Eu hoje não tenho essa conta exata, eu teria que E fazer. como é que tu faz os teus preços? Hoje, muito baseado, enfim, mercado mesmo, naquilo que a gente vê de concorrência. Ai, pra mim não consigo. Não dá. Não, desliga, não dá, não tem? De verdade, não tem, vocês não têm hora. A gente não faz por hora hoje. Aquele 2997, tu olhou esse escopo aqui. Isso. Pô, e ela te criticando que tu faz o preço assim, né, cara? Lá nas antigas a gente fez aquela tabela lá. Isso aí, só que isso está defasado, entendeu? Deve ter 1 ano mais ou menos que a gente não faz mais, mas antes a gente tinha consultoria financeira também, a gente fez. Só que hoje tenho que ser sincera de confessar que a gente não fez mais isso, entendeu? Por exemplo, João entrou agora, isso não tá mais provisionado, entendeu? Tá, então nós vamos fazer isso agora. Infelizmente, vai doer, mas a gente vai fazer isso agora. Bom, então agora a gente vai para essa parte que é tão importante e que muita agência tropeça. Precificação. É o momento onde a gente dá valor para a nossa hora. A gente consegue entender de verdade o quanto o nosso serviço não é um mero chute ou uma expectativa de mercado. Enfim, há um número, há um coeficiente aí que deve ser trabalhado em cima disso. Bom, para isso eu tenho uma planilha que ela faz esse serviço lindamente. Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês. E para todo mundo que faz parte do Amber Club, já tem isso disponível lá, que é dentro do treinamento Agência 500K, do treinamento Agência Digital do Zero. Para vocês, eu já estou trazendo aqui, a gente vai fazer essa simulação a partir de agora. Então, beleza, a gente já definiu nossos custos fixos e agora a gente vai definir isso nos funcionários. Claro que isso aqui tudo é uma simulação, os valores que eu estou colocando aqui são hipotéticos. O que vale para a gente é, com o encargo, essa soma total deu 45 mil para 11 colaboradores que a gente tem aqui fora, os que estão fora, mas é isso aqui a gente vai fazer em cima dos que estão aqui. Agora a gente vai para o dashboard da agência, tá? Neste aqui a mágica acontece, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, a gente tem a meta anual de 1.500.000, faturamento mensal média de 125 mil, custo total dos funcionários, custo fixo da agência, total da agência que é o custo dos funcionários mais fixo, e as horas produtivas, lembrando que a gente definiu 60%, tá? O custo da hora da agência, esse aqui é o custo brutão dele, né? E o faturamento mensal dividido pelo total de horas produtivas. Então a gente tem aqui 158, só que ele está incluindo aqui 20%, o imposto, né? Que aqui eu estou botando 5%, tem que definir o teu certinho. O retrabalho de 20%, eu já vou falar um pouco melhor sobre ele. E margem de lucro de 50%, mais o markup, que é o percentual em cima do valor do serviço, do custo. O markup recomendo ver com o teu escritório de contabilidade, qual o markup que vocês podem trabalhar aqui. E aí a gente chegou em R$ 158,65. Aí agora a magia vai acontecer. E aí, gente, a cabeça de vocês vai fazer assim, ó. Estamos prontos. Eu tenho 3 tabelinhas aqui embaixo. Uma por hora geral, que é essa que a gente vai fazer aqui agora. Mas eu posso fazer escopo por departamento ou posso fazer por funcionário para fazer essa minha precificação. Nós vamos fazer por hora geral aqui agora. E aqui temos a maravilha. Já está com 125? Holy shit, já está com 125. Essas planilhas são todas interligadas. Tudo que está lá no setup, ele está trazendo para cá. Aqui nós temos um ponto que é muito importante. Já está dividido o setup do serviço. Então, este
tópico, ai caramba, este tópico, setup, e aí ele me dá o valor total, e eu tenho aquilo que eu faço todos os meses, recorrente. Ou seja, eu não vou cobrar o setup, eu não vou fazer minha precificação, eu não repito aquilo. Tá? E por que eu falei que a cabeça de vocês ia explodir? Porque aqui eu vou definir o quê? O que eu vou definir? O que eu vou definir aqui? Aqui no meio. O escopo. O escopo que vocês estão desenhando no Whimsical. Cada atividadezinha dela, que faz parte de um setup, reunião com o cliente, enviar proposta, tudo isso eu levo uma minutagem que muitas vezes a gente não computa. Tá entendendo? Uhum. E isso aqui, gente, vai dar um valor total depois. E o mais lindo dessa história toda é que o mensal do escopo, a gente vai colocar tudo aquilo que está lá, desenhado naquele fluxo, a gente vai transcrever isso para dentro dessa tabela. Então, olha só, vou pegar aqui o nosso exemplo, vou transcrever tudo isso que está aqui para dentro da nossa planilha. Cada uma dessas atividades tem uma minutagem. Vou dar um exemplo para vocês. Envia o contrato para o financeiro. Quantos minutos é isso aqui? Às vezes um dia até... Não. Tá. Só de enviar? Só de enviar. É 10, 5. Vamos botar... É legal trabalhar sempre número cheio, não 3, 10. Bota 10 aqui, cara. Porque isso é alguém fazendo essa atividade. Não é uma filantropia aqui. Esse horário, esse valor dessas pessoas tem que ser mensurado. E até o nosso deslocamento, às vezes até o Meu cliente. Deus. Muitas vezes a gente vai até o cliente e perde-se o tempo, né? De ir, de voltar, Nossa, esse uma hora. trânsito. Tudo, gente. E essa planilha, se eu for descer aqui mais um pouquinho, ela está aqui, ó. Então, a quantidade total de horas que ela vai somar aqui, o valor mensal parcial, valor mensal com custos adicionais, percentual de retrabalho, que eu posso colocar aqui sim ou não, e o valor total mensal. Se eu tiver algum custo com freela, com ferramenta específico que eu vou precisar, eu coloco aqui. E ainda tem opções de parcelamento aqui. Então, ele vai dar o valor total do contrato aqui e vai dar tudo lindão, tudo prontinho para vocês. Detalhadinho. Gente. Bastante. Mano, Corta isso com o aqui... gatinho do Shrek. Agora, 4.500 divide por 4.500. 158,65. Você tem que fazer isso em 28 horas. Eu duvido que em 28 horas tu faz esse trampo para esses clientes por mês. Traduzindo o quê? 4 dias de trabalho? 8 horas por dia? Nem isso. Nem isso. Tu entende como não tem dinheiro indo para esse buraco aí? E essas formiguinhas que vão E não é só a formiguinha, sabe o que é isso aí, Mimica? É a goteira. Essa goteirinha pingando. Essa goteirinha pingando que a gente... a gente... Tá tudo bem, eu tô ganhando dinheiro. Mas até que ponto, sabe? A gente ganha no esforço dinheiro. A gente ganha no volume. Quer dizer, eu preciso botar 30 clientes aqui para dentro para poder ter um volume. Mas será que de verdade, para que eu tenha uma vida feliz, que eu possa ter uma vida digna, eu preciso vender 1,5 milhão? Será que para crescer, para o meu sonho grande ser batido, eu preciso desse esforço? Não estou dizendo que não é para fazer isso. Eu estou trazendo a reflexão aqui que se eu organizar isso, se eu respeitar a minha margem, se eu respeitar... Gente, isso aqui é respeito. Por isso que quando vocês falam em dar desconto, para mim isso é inconcebível. Porque é um suicídio, é um estupro. Isso aqui é um estupro. lixo daí, né? Além de jogar tudo isso que a gente está fazendo no lixo. Eu tenho uma carga horária por mês, de contrato anual que eu divido por 12, e eu tenho que bater isso dentro do operandi. E quanto mais efetivo eu sou, mais a minha noção de CEO, que não, eu não sou CEO, mas a noção do CEO, de que está ganhando dinheiro. Caramba, eu vendi 30 horas por mês, estou entregando 26, 4 vezes 12, 48 horas. 48 horas, faz aí por gentileza. 48 vezes 150, 158,65. 7 mil reais que podia estar no meu bolso. 7 mil reais dá uma viagem bem bacana. Dá pra fazer uma viagem bacana.
R$7.000 o 13º é 20 e poucos, é um terço do 13º. E aí sabe aquela sensação que a gente tem de chegar final de ano e a gente vê que não sobrou o dinheiro que a gente queria, ter trabalhado demais, não ter sido recompensado, não adquirir o que queria adquirir, enfim. São essas pequenas goteiras, são esses pequenos acontecimentos que acontecem todo dia dentro da agência, que a gente não mensura, a gente não computa e vai jogando essa sujeirinha para baixo do tapete. Isso é ruim e você precisa resolver sempre e o mais rápido possível. Eu quero trazer isso para vocês. Vamos desenhar esse cara aqui. Esse bem que é o maior, né? Tudo bem, vamos desenhar algo parecido com este cara aqui. Vamos desenhar um mais simples, tá? Para a gente poder ter isso. Primeiro, eu preciso definir o que é o escopo do contrato. O escopo do contrato, ele é o básico. É o que tem que acontecer. É o mínimo que a gente vai entregar. É o que tu vendeu. Mas o que tu vai precisar fazer é, da venda, a entrega ao fim do processo. Isso vai estar desde este momento. E aí a gente vai fazer esse desenho deste produto desde o dia que eu vendi. E esse exercício a gente vai fazer agora. Tá? Vamos pegar, para que a gente possa otimizar o nosso tempo, eu prefiro que vocês entendam o conceito e depois repliquem para os produtos de vocês. O ideal para a dinâmica é que a gente tenha alguma coisinha desenhada. Então, vamos fazer um super otimizadinho. Então, a gente vai começar a fazer aqui a parte da venda. Né? Então, eu vendi, faz um balãozinho da venda. Tá? E aí, a gente vai marcar aqui com vocês para acompanhar. E depois, no final, a gente volta para trazer o resultado. Maravilha, terminamos então de criar o nosso escopo. Agora eu quero que tu preste muita atenção, porque os próximos minutos aqui eu vou compartilhar contigo o fluxograma de 6 camadas. Isso não existe no mercado e tudo que você vai ver é exclusivo demais da metodologia que eu criei para o Amber Club. Se liga só no fluxograma de 6 camadas. Agora, a gente vai acrescentar o que eu chamo do escopo de oportunidade. O escopo de oportunidade, e aqui a gente vai usar uma outra corzinha, é um escopo onde aqui neste momento, neste local, eu vou identificar quais são os pontos em que eu posso oferecer um upsell ou um upgrade de plano para o cliente. Então, neste momento aqui, a gente vai olhar para este mesmo fluxograma e nós vamos identificar aqui eu posso oferecer alguma coisa. Bora lá, caneta nova e vamos marcar. Vamos voltar daqui a pouquinho aqui, onde a gente vai mostrar para vocês em que locais eles colocaram oportunidade de fazer upsell. Aí eu acho que aqui realmente, por exemplo, se tiver... Esse aqui tá melhor. E aqui também eu vejo sempre como oportunidade. Então vamos botar um cifrãozinho aqui para esse azulzinho. Isso. Aqui a gente pode encontrar uma necessidade que a gente viu num outro dia. No melhor... Vai, desculpa, João. Não, e aqui também na apresentação de relatório, dependendo do que... E a gente ofereceria o que aqui? Aí é o que eu ia dizer. Quando a gente for montar o nosso Asvera, a gente vai ter que indicar. Bom, eu estou fazendo gestão de redes sociais, pacote 1. O que eu posso fazer de upsell ou oferecer a mais nestes locais? É que, por exemplo, aqui ó, a gente pode oferecer... vender um CRM, talvez. Sim, também. Apresentamos um relatório, tu tá tendo clique e tal, mas não tô conseguindo organizar, nem jogar isso para... Ou enfim, a gente vê que conforme o relatório dele, ele vai precisar de mais criativos para que ele consiga ter o resultado que ele tem, porque aquela quantidade inicial não foi o que a teoria nós achamos. Exato. Agora, o terceiro que eu trago aqui são os pontos de contato. Eu falo isso muito dentro do Amber Club, e eu tenho um treinamento lá chamado Agência Sexy. No Agência Sexy, eu pontuo os 8 principais pontos de contato que a agência tem com o cliente.
Dentro do treinamento Agência Sex, e aqui eu preciso pontuar isso, não é só um jabá puro e simples, mas a gente desenvolve todos os elementos necessários para cada um desses momentos aqui. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da minha entrega de site que eu fazia. Eu comprava salgadinho, para mim era um evento. Entregar um site, eu não admitia, por exemplo, mandar um e-mail para o cliente dizendo, tá aqui o link do teu vídeo. Segue o link. Não admitia. Para mim era a celebração da minha entrega. Eu não posso fazer isso para o meu cliente, cara. É jogar contra mim mesmo. É todo o meu esforço para o balão ficar cheio, eu mando um link pro cara. 3. E também não dá para ser todo job. Não vamos fazer isso para um job de 1000 pila. Mas um de 7, eu preciso. Eu preciso, porque se um cliente de 7 pau sai da minha carteira, é um peso, mano. Um cliente de 4.000 é um peso, mano. Mas agora nós vamos pegar aqui a caneta vermelha e nós vamos mapear aqui o que eu chamo de zona de perigo. O que é a zona de perigo? Dentro desse escopo aqui, quais são os momentos em que corremos o risco de ter problema? Eu acho que a apresentação de relatório. Posso circular? A apresentação de relatório, ela é a saída dessa informação. Entendeu? Já aconteceu. Eu preciso mapear onde nasce o problema. Para que eu entregue um relatório cagado, onde aconteceu isso? Entendeu? Acho que é nesses dois, né? No caso. Posso circular os dois? Aí, se vocês identificarem. Que aí, o que são esses dois? Que é a criação dos dark posts e a criação das campanhas de ads dentro do gerenciador. A gente já tinha mapeado que o tráfego é uma deficiência. Tá. A gente tem que marcar aqui quais são os pontos de contato que a gente tem aqui, em que o time geralmente recorre mais aos líderes. E quais são os momentos em que eu posso liberar autonomia. Tá. Então a gente pode escolher qualquer uma dessas duas opções. Ou recorrer a líder, ou autonomia. Se quiser mapear os dois, de boa também. Eu acho que é mais no começo aqui, né, Bel? Porque depois, a hora que a gente depois que flui, já era. Eu acho... Eu até olhei bastante pro João e tal, nesse último mês, eu deixei bem na mão dele. E como antes a gente já tinha desenhado algumas coisas, eu sempre achei que tinha bastante autonomia. Só que, por exemplo, o que eu achava que não tinha, às vezes, era o feeling para perceber o problema e solucionar talvez um pouco antes de acontecer o pior, sabe? Tá. A gente... Para que isso aqui não é só um círculo? Sim. Eu preciso dar solução para isso aqui. Entendeu? Eu preciso dar subsídio para que eu tenha suporte dos líderes versus autonomia. Quando der problema, o que eu vou fazer? Suporte dos líderes ou autonomia? Suporte dos líderes, eu acho. Suporte dos líderes. Então, isso aqui não é só um círculo meramente. Só está nos ilustrando que aqui temos dois problemas aqui, que a gente precisa cuidar. Mas, onde eu posso ter suporte do líder e autonomia? Onde eu posso dar para ele, por exemplo, na captação aqui, ó, não consegui o horário, isso aqui eu dou autonomia. Resolve, claro, cara. Nem passa não passa para ninguém, mano. Resolve isso aqui. Autonomia. Por isso que aqui é um ponto que nem alguém falou aqui de um outro lugar, das senhas aqui. Beleza, até o João falou que não é tanto, mas aqui é autonomia, mano. Autonomia. Resolve, cara. Resolve, nem passa para líder, entendeu? Agora, aqui, talvez isso aqui eu preciso de líder. Talvez eu tenha que passar pro João, talvez, o cliente tá possesso, abre, então não dou autonomia. A gente tem aqui a jornada do nosso job dentro da agência e a gente vai identificar aqui gargalos. O que são os gargalos? São aqueles momentos em que a operação trava. Aqueles momentos em que a gente tem uma dificuldade de performar bem. Quais são os nossos gargalos? Então, o que a gente inclui dentro de gargalo? A dificuldade de contratar profissionais. Aqui nós temos um gargalo muito grande. Né? A dificuldade de encontrar profissional aqui para que a gente tenha tráfego pago bacana, bem qualificado. Né? Bem qualificado. Quais são outros gargalos? Gargalo é o Mimica, tendo que capturar vídeo. A agenda do Mimica. Então, isso é um gargalo, mano. Isso é uma coisa que... E eu preciso identificar isso aqui, porque é em cima dos gargalos que a gente vai trabalhar incansavelmente. E a partir de agora, quando a gente identificar os nossos gargalos,
A gente já identificou os problemas. A partir do momento, isso aqui não é um gargalo, é um problema só, mas isso é um gargalo. Eu tenho dificuldade de encontrar alguma coisa. Talvez ele vire um gargalo se a gente passar as orientações e algum ser humano, algum indivíduo, não resolver, não cumprir as nossas atividades. Aí a gente tem um gargalo aqui. Não tem como resolver, é sócio, 50%. Não tem como demitir o sócio. Então, vira um gargalo se a gente não tiver colaboração. Tá? Então, a gente precisa mapear os gargalos desse nosso escopo. Cara, o primeiro gargalo que eu acho que ainda fica meio complicado é o start inicial ali do primeiro planejamento, até sair as postagens, é uma coisa que, Perfeito, que fica pode meio, ser. sabe? Às vezes Se a gente demora não 30, faz uma às vezes- primeira entrega de valor, o cara vai pegar a segunda parcela do contrato e ele nem recebeu nada ainda. É, Exatamente e aí é isso um que gargaloso Isso é um brabo. gargalo. Isso é um gargalo. Vamos botar um G? Vamos botar um G. A gente faz um círculo onde a gente quer, ou melhor, tá? Vamos fazer ele até pontilhadinho. Então a gente vai fazer... E aí faz um Gzinho igual. Entendeu o poder do fluxograma de 6 camadas? Porque, em geral, a maioria das empresas acabam criando o seu fluxograma de maneira limpa e apenas um início e fim determinado. Com essas 6 camadas, a gente acrescenta ainda mais poder e clareza para que todos da tua agência, sem exceção, saibam exatamente o que fazer em todos os momentos. Além disso, a missão mais importante que ele tem através dos gargalos e dos pontos de zonas de perigo, identificar exatamente quais são os pontos que a gente precisa melhorar. Então, quais são as nossas tarefas que a gente tem aí? E a gente pode alinhar para os próximos encontros aí, tá? Tanto o próximo quanto o outro. Bom, preciso primeiro de tudo criar os meus pacotes de serviço. Tá? Nós temos mensal, vídeo, brand, foto e off. Dos pacotes de serviços, eu vou criar minha jornada aqui, o meu fluxograma. Eu chamo de jornada mais bonitinho, mas é De cada fluxograma. pacote. De cada pacote. Calma, um fluxograma de um pacote. De um pacote. Tá. Protocolo roxo. Este job ou este pacote que vocês criarem, a gente vai definir os 5 sucessos dele. O que mais? Escopo. E aí, o organograma linear de responsabilidade. Para este job. Essa documentação vai permitir que vocês comecem a construir esse ativo do negócio de vocês. É um ativo, de verdade. E aqui eu finalizo com o meu processo de venda da minha agência, quando eu contratei uma empresa para fazer o valuation dela, e eu entendi que tinha 2 coisas que aconteciam nesse valuation. Uma empresa ela pode ser vendida com perpetuidade e sem perpetuidade. Um depende do dono e o outro não depende do dono. Quando eu recebi o relatório deles, o valor que, quando ele dependia de mim, a minha empresa valia R$580 mil, e quando ela não dependia de mim, ela valia R$1,5 milhão. Caramba, eu preciso fazer então que o meu negócio não dependa de mim. Porque é óbvio que quem vai comprar uma empresa não quer comprar uma empresa que dependa do teu antigo dono. Eu preciso dela autônoma, autossuficiente, que se regule sozinha, que tenha suas regras, que o time saiba. Posso trocar peça que for, que quem entrar vai entrar dentro desse jogo aqui. E aí eu preciso criar essa empresa autogerenciável, eu preciso criar essa empresa que tenha autonomia, preciso criar essa empresa que tenha possibilidade de construir essa relação com o cliente e também com o time, fazendo com que todas essas pecinhas joguem um jogo mais produtivo possível. E é possível, gente. É fácil? Não, não é fácil. Mas, de verdade, se vocês separarem 1 horinha por dia, se vocês tiverem a disciplina, a consistência, a gente tem o melhor SOS agência de todos os tempos. E mais do que isso, o legado que isso vai deixar para a história de vocês é incomensurável. Não é só um legado de possibilidade financeira, é um legado de liberdade, é um legado de ter a qualidade de vida que vocês sonharam, é um legado de poder ganhar aquilo que vocês merecem de verdade. Mas mais também do que isso, se a gente gosta de pensar nas pessoas, a transformação que a gente pode fazer na vida dessas pessoas, pagando elas melhores, tendo qualidade de vida aqui dentro, tendo menos estresse, gerando essa relação de respeito com o cliente, porque se já começa permissivo na venda, chega aqui cagando na cabeça desse pessoal, que não tem autonomia, tem medo de perder o cliente, sabe que se o cliente reclamar vai sobrar para ele e menos para o cliente. Então a gente constrói essa relação de uma maneira errada. Depende da gente dar esses primeiros passos. E depende de vocês. Eu tenho certeza que se vocês se dedicarem, isso vai ser lindo. Posso contar com vocês? Claro. Pode, com certeza.
Posso? Claro, Sem plano B. Posso? claro, Pode. Então aperta aqui. Porra! João, Quero um abraço. Mas vou apertar primeiro aqui, ó. me dá um abraço. Tá. Me dá um abraço. Mimica, Esses conto dois. contigo. Esses Conte dois. comigo. A Bel, eu sei que ela se joga em tudo que ela faz, ela se propõe... Tudo que ela se propõe a fazer, ela se doa 100% para entregar o máximo dela. E com esse projeto não vai ser diferente. Eu tenho certeza que ela vai entregar 100% dela para que isso seja uma realidade aqui dentro da agência, que essas mudanças realmente aconteçam aqui dentro. Óbvio que a Exp é uma grande agência. Mas por tudo que a gente viu hoje, cara, caramba, eles estavam muito enrolados. A gente vai ter muito trabalho pela frente. E quer saber? Tem tantas atividades para eles fazerem que eu não sei de verdade se eles vão conseguir entregar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Até a volta. Time Bel! Ê! Time Maica! Quais são as pequenas regrinhas? São 5, 6 regrinhas. Vocês foram bonzinhos? Vocês foram bonzinhos? Vocês foram bonzinhos? Foi super fofo? Tá, então é o seguinte, tá? Bom! E o time vencedor foi time